A ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, foi instituída pela Lei 6496/77. Ela é o instrumento em que o profissional, quando ele faz algum serviço de engenharia, no fim das nossas atividades, serviço ou obra, ele, a partir da anotação da responsabilidade técnica, passa a ser o responsável efetivo por aquela obra ou serviço. Portanto, você que é síndico, exija a ART, porque não adianta o projeto, anteprojeto, assinatura, se não existir a ART. Legalmente, só há a responsabilização a partir da ART. Quando não há, quando nós fiscalizamos e não há a ART, o que nosso conselho faz? O CREA, o nosso fiscal vai e notifica o puro exercício legal a determinados serviços que não possuem ART. Então temos o prazo para que em 10 dias de determinado serviço o proprietário apresente então esse profissional com a devida ART, anotação da responsabilidade técnica. Então que fique muito claro, a responsabilização somente com a ART. Portanto, exija, é a sua garantia, até para que a gente possa responsabilizar o profissional se for o caso. E a ART ela só pode ser feita por um profissional que tenha a sua atribuição legal, ou seja, adquirir o conhecimento, tem conhecimento para fazer determinada obra ou serviço de engenharia através da ART. É a garantia que a sociedade tem que o profissional que está exercendo legalmente a sua profissão. A necessidade da exigência da ART, ela pressupõe que o profissional tenha habilitação legal, ou seja, ele está registrado no CREA e possui atribuição para fazer determinado serviço ou obra de engenharia. Portanto, senhor síndico, exija a ART, a sua garantia em que existe um profissional legalmente habilitado. Quem pode fazer ART? É o profissional registrado no CREA ou a empresa que também tem que ter o seu registro no conselho, ou seja, a empresa tem que estar registrada no conselho, então ela pode, a partir disso, o profissional fazer. A ART só é gerada, o profissional só pode gerar uma ART ou a empresa se ela tiver o registro e estiver em dia com o conselho. E se as atribuições profissionais daqueles profissionais da empresa ou profissional estiver de acordo com os trabalhos que ele irá exercer. Portanto, esta garantia ela é dada pelo conselho. Para isso que o CREA faz o seu registro de profissionais de empresas. A Lei 5.194/66 diz que todo e qualquer serviço de engenharia tem que ter um profissional responsável. Então há uma dúvida muito grande se pequena uma pintura, a retirada de uma porta, pequenos serviços de engenharia tem que ter um profissional. Nós temos as normativas das câmaras especializadas que elas orientam esse tipo de serviço. O ideal é que todo e qualquer serviço técnico de engenharia se consulte um profissional, um engenheiro. Mas a obrigatoriedade depende das normativas das câmaras. Eu recomendo, senhor síndico, sempre consulte um profissional. E eu fico muito à vontade de dizer isso, até porque agora tem também as normas da ABNT. O único profissional que não cobra consulta é o engenheiro. Então, tu consulta, que o engenheiro poderá, ele vai verificar se aquele serviço, ele há necessidade de fazer um projeto, enfim. Então, não há problema nenhum, consulte um colega em que ele vai dizer, retirar uma porta, um pequeno serviço, não há necessidade. Agora, não podemos, vou repetir, pequenos descuidos, grandes tragédias. Então é muito temerário generalizar. Tem que ter um profissional sempre, porque às vezes a retirada de uma pequena parede pode dar um acidente muito grande. Senhor síndico, a ART é uma consequência do trabalho profissional. Então, que fique muito claro. Agora, a retirada de uma parede depende da parede, porque nós temos prédios autoportantes hoje que são seguros. Se tu retirar uma parede onde tem uma viga, não há problema nenhum. Então, o profissional tem que fazer a análise do projeto. Se tu retirar uma parede que é autoportante, pode derrubar o prédio, derrubar um andar, enfim, e causar um grave acidente.
Por exemplo, se tu vai trocar um quadro de comando do sprinkler, que é o sistema de água de prevenção contra incêndio, tem que ter um profissional que tenha conhecimento, porque às vezes parece um pequeno serviço de engenharia que pode causar assim, grandes transtornos. Então, novamente, sempre, por isso que as normas da BNT, elas vêm como um alerta ao síndico, porque através do Código Consumidor hoje o responsável é o síndico, então tem que consultar um profissional que tenha conhecimento. E aí sim, através do profissional, se ele for contratado e se houver a necessidade, ele fará do seu serviço ou obra uma ART e aí sim, ele passa a ser o responsável por todo aquele serviço ou obra que ele executar. Quem não quer construir uma churrasqueira? Porque é o típico do gaúcho, mas depende de onde tu vai construir a churrasqueira. Porque, por exemplo, tu vai construir uma churrasqueira perto de um depósito de gás. Uma faísca pode ser um grande incêndio. Então nós temos que ter esse cuidado. Então eu insisto, toda e qualquer obra, até a própria gestão da obra. Imagine tu construindo uma obra e obstruindo a saída no caso de incêndio, que é uma saída de emergência. Então nós temos que ter esse cuidado, esse planejamento. Toda qualquer obra de engenharia tem que haver planejamento, tem que haver um responsável técnico, aonde sim vai gerar a anotação da responsabilidade técnica e o profissional ou empresa de engenharia passa a ser o responsável. Por isso que eu volto a falar, pequenos descuidos, grandes tragédias. Você que é síndico, não se descuide, contrate um profissional em que ele possa, ou consulte, e onde ele possa lhe orientar de forma eficiente e eficaz, para que a gente possa ter segurança em todas as nossas obras de engenharia. Então é isso que nós recomendamos do Conselho. Pela nossa formação, as nossas profissões, elas se caracterizam pelo interesse social humano, então nós teremos o maior prazer, quando envolve trabalhos técnicos, que há necessidade, a contratação. Quando não há, nós iremos orientar com a maior tranquilidade, eu tenho certeza, todos os colegas engenheiros do Rio Grande do Sul o fazem, sem dúvida nenhuma, cumprindo como se fosse uma missão. Nós engenheiros que temos o conhecimento técnico-científico, temos a obrigação de, conjuntamente com o síndico, ou seja, a sociedade, e de forma profissionalmente orientá-los para que as obras, serviços de engenharia tenham a melhor qualidade, economicidade e segurança. Portanto, você que é síndico, e não imagine em preço. Quanto custa uma vida? Vida, para nós, o Conselho não tem preço. Portanto, os nossos serviços de engenharia, eles são serviços que trarão economicidade, trarão segurança e, sem dúvida nenhuma, bem-estar a todos. Agradecemos essa parceria com a Escola de Síndicos e um afetuoso abraço a todos os síndicos e que Deus nos proteja a todos nós.